Pedro Luiz Maceno, em Guarani, sou Careirapuá. Eu sou educador do CECI, já vai fazer 2 anos. Né? Então, eu queria dizer assim, o seguinte, que a nossa resistência do povo guarani hoje no Brasil é uma luta que a gente, né, sempre a gente vem se fortalecendo cada vez mais, né? Porque é importante para o nosso povo, né? O povo guarani, um povo que não nasceu ontem, né? Hoje, já milhões e milhões de anos, né? Uma cultura milenar, realmente, na verdade, né? É importante isso para nossa resistência na luta dos direitos, questão da terra, a moradia, saneamento básico, tudo, né? Para que a gente tenha uma vida mais saudável, né? Principalmente para nossas crianças. Né? E a gente sabe que, todo mundo sabe que realmente nós, como povo guarani, a gente quando se fala sobre a questão da cultura, a gente fala tudo, né? Não só da cultura, mas da existência, da saúde, né? Tudo, né? Quando se envolve, né? Porque hoje a gente tem enfrentado uma dificuldade muito grande, né? Em todo sentido, né? Pressão, né? Que vem cada vez mais chegando junto à comunidade, então isso se torna assim, muito dificuldade para nós, para a nossa sobrevivência, a prática da nossa cultura, da nossa religiosidade, tudo isso vem, o impacto é muito grande sobre, né, barulho de carro, tudo, né? Então isso a gente tem sofrido, né, todo esse tempo. Mas o povo guarani, nós nunca desistimos da nossa luta, da nossa cultura, da nossa tradição, que é importante para nós, que nossos avós, nossos pais passaram para nós. Né? Então, é muito importante isso daí. E dentro da lógica, né, de todos o acontecimento, né, porque nós nunca tivemos problema, né, de terra, nunca tivemos problema da moradia, nunca tivemos problema da água, nunca tivemos problema da saúde, nunca tivemos problema da questão da alimentação, né, nunca tivemos problema. Até que chegou primeiro o português no nosso território brasileiro. Então, a partir de que ele chegou no nosso território brasileiro, aí que nós começamos a ter problema, né? De todos, né? Saúde, moradia, a terra, a água, tudo, né? E hoje a gente tem esse problema até hoje. Né? Então, o mais problema que nós enfrentamos hoje é a questão da terra, do nosso espaço, que diminui muito e hoje se tornou um espaço muito pequeno para nós, a nossa sobrevivência. Né? Então, quando eu era criança, eu tinha muito recurso natural. Eu nasci no meio ainda se via muito natureza. Então a gente vivia mais da caça, da pesca, da plantação, né? A gente produzia nossos alimentos, né?
E com isso também a gente era muito fácil sobreviver, né? Então, desde da época, meus pais, meus avós, né, sempre falavam para mim o seguinte, né? Falavam assim: meu filho, hoje você tem todo o recurso natural, hoje você tem a caça, você tem a pesca, você tem alimento, a gente tem espaço, a gente tem um território muito grande, mas daqui mais 70 anos a gente não sabe o que pode acontecer. Será que você vai ter esse recurso que você tem hoje, seus filhos, seus netos, né? Então é bom estar preparado para isso, para essa luta, para enfrentar uma realidade que te espera lá no futuramente. E antigamente a gente tinha, no nosso espaço, não era assim, amontoado assim perto do outro. Nosso modo de viver tradicional mesmo a nossa casa é 500 a 1000 metros de uma casa para outra, né? Então, por quê? Porque isso também ajudava dentro da questão da saúde também, né? Então, hoje, depois que eu falo, ontem eu estava falando com a mulher da Secretaria da Saúde, explicando nesse sentido para ela. Para nós, saúde é a questão do espaço, do nosso território, né? Porque o povo guarani, a gente andava muito, a gente circulava muito dentro do nosso território. Então, o andar também faz parte da saúde, né? Então, o Guarani vivia muito, vivia 130, 125, 135 anos, né? E nós somos um povo muito pacífico, né? Como eu falei, a gente não gosta de luta, de violência, né? O povo guarani, nosso povo não gosta, né? O povo pacífico, tanto é que nós conseguimos resistir durante todo esse tempo. Agora, se fosse um povo mais bravo, a gente tinha acabado com o nosso lado. Com nós, a gente não estava aqui para contar a nossa realidade, do dia a dia do povo. Então é isso. Sabendo que esse vídeo vai ser ouvido lá em outros países, uma pessoa que a gente conheceu, a pessoa que trabalhou com a gente sente muita saudade. E espero que ela continue forte, lutando. Um dia a gente gostaria de vê-la aqui na nossa comunidade. Então acho que Pedro já tinha colocado o nosso conhecimento, né, da forma que a gente vê o mundo. Então nunca nós sentimos assim como um dono da terra, dono do mundo. Então o nosso conhecimento era assim, né? O mundo, a terra, as matas, é livre para qualquer serzinho viver do seu jeito. E os portugueses que chegou ao nosso território, ele trouxe muitos problemas sérios para nós, como o Pedro está colocando, né? Tiraram tudo que é nosso, igual algum tipo de alimento, criança com esse tamanho assim, na mão, e chegar a pessoa adulta, tirar tudo o alimento dele. Mesmo que essa criança olhando, então mais ou menos dessa forma que aconteceu com o povo indígena. Então aqui mesmo a gente mora 124 famílias aqui nessa terra que tem 3 hectares e pouco. 3 hectares e pouco. Uma terra muito pequena. Nesse ano a gente conseguiu sobre essa área do Jaraguá e também a área lá do litoral foram divulgadas assim no Diário Oficial que foi aprovado a área indígena. E eu acho que nós vamos ter
bastante trabalho, difícil, mas a gente sempre vai estar lutando. A gente tem que ser respeitado pelo governo brasileiro. Isso que nós queremos. Saber respeitar, respeitar a área indígena. Muitas vezes essa área é criticada dizendo que essa área aqui é uma favela, não é área indígena. Não. Então é isso. Eu tenho muita saudade da doutora André e a gente sabendo que esse vídeo vai pra lá, eu fico emocionado.